o medo serve para quê? Quando sentimos medo, isso seria considerado falta de fé? O medo pode criar o que tanto tememos? Existem dois tipos de medo. Um tipo de medo que é bom e um tipo de medo que é ruim. O medo bom, ele protege, por exemplo, você de acidentes na rua. O fato de você ter medo de ser atropelado evita que você utilize a faixa de pedestre. Ele evita que você saia correndo no meio dos carros e utilize a faixa de pedestre. O fato de você ter medo de ser atropelado faz com que você ande na faixa de pedestre, que você espere o sinal verde do pedestre, porque você tem medo de ser atropelado. Medo de altura, por exemplo, ele evita que você suba em locais muito altos, ou que você ande em locais escuros tarde da noite. Aquele receio do local escuro, tá tarde, tá escuro, eu não vou naquele lugar. Esse tipo de medo é bom, porque ele protege você. É a precaução. Você evita muita coisa ruim na sua vida por você ter esses medos, essas precauções. Agora, o medo ruim é aquele medo exagerado. É aquele medo exagerado em relação ao futuro. Ou o medo exagerado de que as coisas possam piorar demais. Agora, até mesmo esse medo, até certo ponto, ele é importante. Por exemplo, uma pessoa que ela pensa em quando ela estiver aposentada, quando ela envelhecer, ela pensa a partir dos 65, 70 anos, como que ela vai viver. A maioria das pessoas, principalmente no Brasil, tá nem aí para isso aí. As pessoas acham que vai ter saúde a vida inteira, vai trabalhar a vida inteira e vai dar tudo certo. Isso não é bom. É otimismo demais. Uma pessoa que tem uma precaução maior, ela vai entender que com o tempo o corpo dela vai ficando debilitado. Ela não vai ter a mesma disposição. O mercado de trabalho já não vai ver ela com os mesmos olhos de quando ela tem 30, 40. E vai ser mais difícil ela ganhar dinheiro. Essa pessoa, então, ela vai cuidar melhor da saúde, ela vai se alimentar bem, vai fazer atividade física, que isso é uma característica feminina. As mulheres têm muito mais precaução do que os homens. Você vê isso pela expectativa de vida. A expectativa de vida hoje do homem é 72 anos no Brasil, da mulher 79 anos. No mercado de seguro, a mulher faz muito mais seguro do que o homem. Por quê? Ela tem a precaução. Esse é um medo bom. Então, a pessoa que pensa na terceira idade, ela vai cuidar da saúde, ela não vai gastar todo o dinheiro que ela ganha. Ela ganhou dinheiro, ela vai guardar uma parte para usar na velhice, fazer uma previdência. Então, isso é um medo bom, porque ela tem medo de envelhecer e não ter autonomia e ficar sem dinheiro. Por isso, nem sempre o medo ele é algo ruim. Agora, se você fica paralisado hoje por algo que ainda não aconteceu, se algo ainda não aconteceu, você tem medo, e esse medo do que não aconteceu te deixa paralisado agora, então esse medo é algo ruim. Se você não sai do seu quarto porque você tem medo de pegar alguma doença, eu vou pegar ônibus, tem bactéria no ônibus, tem vírus no ônibus, vou ficar doente. Então esse medo está paralisando você. Esse medo, então, é ruim. Ou se uma pessoa tem muito medo de perder as pessoas que ama, aí fica remoendo aquele medo de perder a mãe, o medo de perder o pai, o medo de perder o irmão, o medo de perder o amigo, o medo de perder o cachorro. E fica remoendo esse medo, não consegue viver com esse medo. Aí esse medo, ele é ruim. Vai afetar o trabalho da pessoa, vai afetar a vida pessoal dela. A pessoa, por exemplo, depois da crise sanitária, tem gente que tem medo de outra pessoa. Tem medo de encontrar o outro. Você não dá a mão, não olha no olho porque acha que vai ficar infectado. Isso é um medo ruim, porque você não vai conseguir mais interagir socialmente. Se, voltando naqueles medos bons, na precaução, o medo de você ser atingido por um carro não é falta de fé, é instinto do ser humano. É um medo razoável, tem que ter isso. A precaução não é falta de fé. Agora, a relação entre medo e fé é a seguinte: você consegue combater o medo com a fé? Esse é o ponto-chave.
Quanto mais você acredita em Alcantari, quanto mais você acredita que você está sendo protegido e amado por Alcantari, quando você pensa em relação ao futuro, você acredita que Alcantari vai te proteger. Você acredita que o Sr. Alcantari está no controle das situações. E assim os seus medos em relação ao futuro vão começar a diminuir. Porque quanto mais você acredita em Alcantari, mais você confia nele. E mais você deixa, então, os seus medos na mão do Sr. Alcantari. É assim que o medo é combatido pela fé. Respondendo agora a sua última pergunta. O medo pode criar o que tanto tememos? Sim. O subconsciente ele é muito influenciado pelo medo. E o subconsciente ele cria em torno de 90% da nossa vida. Se uma pessoa tem um medo muito exagerado, ela começa a imprimir mensagens mentais de medo no subconsciente. Aquela imagem de que ela tem de medo vai ser impressa no subconsciente conforme ela rumina aquele medo repetidamente. E o subconsciente ele vai começar a atrair situações para concretizar essa imagem mental que foi impressa por repetição do medo. Uma pessoa que, por exemplo, tem muito medo de ser demitida. O tempo todo essa pessoa fica pensando, se eu for demitido, a minha família vai passar fome, se eu for demitido, eu não vou ter onde morar, se eu for demitido, o que os meus amigos vão pensar de mim? E não consegue dormir à noite com medo de ser demitido, vai trabalhar preocupado com medo da demissão. A repetição desse medo vai imprimindo essa imagem na mente da pessoa e vai atrair essa situação na vida dela. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Bom, imagina qual é o pior cenário e se prepara para o pior cenário. Fica preparado, fica pronto para o pior cenário. Aí você combate o medo. Por exemplo, a pessoa que tem medo de ser demitida. Ela pode pensar, bom, mesmo que eu perca o emprego, eu vou dar um jeito. E ela cria um plano para isso. Mesmo que eu perca o emprego, eu posso arrumar outro emprego. Ou eu posso estudar, me capacitar e arrumar outra profissão e assim por diante. Você se prepara, você cria um plano para o pior cenário. Na psicologia, isso é chamado de catastrofização. É uma técnica principalmente utilizada na terapia cognitivo-comportamental. Catastrofização, você faz com que a pessoa imagine uma situação catastrófica e se prepare para ela e entenda que, mesmo uma situação catastrófica, não vai ser o fim do mundo. Aí o medo acaba diminuindo. O mestre ensina isso no livro As Leis da Felicidade, no livro As Leis da Perseverança. Você se preparar para o pior cenário. Então, uma vez que você está pronto para o pior, você começa a diminuir o seu medo. E entra novamente a questão da fé. Mesmo que o pior aconteça, eu acredito em Alcantari. Mesmo que o pior aconteça, o Senhor vai me proteger. Aí você combate o medo com a fé. Você realmente acreditando em Alcantari, você vai ver que não tem tanto que você tenha que ter medo. Estando na mão do Senhor Alcantari, não tem tanto que você tenha que temer. Além disso, se você for analisar a história, outras pessoas já viveram situação piores do que a sua. Se você for analisar ao longo da história, teve de tudo já. Peste, guerra, destruição de civilizações, terremoto, tudo que você imaginar já teve. E as pessoas passaram e sobreviveram por isso. A gente também vai conseguir, é dessa forma que você consegue vencer o medo.